Oi, oi, e aí? Como foram de carnaval? Muita festa? Ou preferiram descansar? Se você ainda está na vibe do feriado, pensando no quanto seria bom que tudo se resolvesse sem maiores esforços, a ótima notícia é que aqui na FAG isso acontece. Quer ver só? Pois é, eu estou aqui no bloco 4, onde já está funcionando um dos totens do Print FAG. Mandar imprimir os trabalhos sem nem precisar sair da sala é um luxo, não é? Leonardo, o que o acadêmico encontra aqui dentro, então, desse espaço? Bom, aqui ele tem a parte de espera, caso alguém venha imprimir alguma coisa que demore um tempo a mais. A gente tem a parte de impressão, né, ele pode tirar os arquivos, e a gente tem um ambiente com Wi-Fi aqui para facilitar um pouco caso ele venha com algum notebook ou ele esteja com o seu celular. Falando em tudo que a FAG faz, pensando nos alunos, não dá para deixar de mencionar a segurança. Ele tem um monitoramento exclusivo de câmeras, tem câmeras de segurança em vários pontos, então a gente está sempre monitorando o que acontece nesse ponto de ônibus, quer dizer que é um ponto muito seguro, principalmente para as pessoas que frequentam aqui na FAG. Tanto o interior como a parte frontal da instituição são muito bem monitorados por câmeras. A gente tem câmeras aqui que, inclusive, os acadêmicos podem acessar até para dar uma olhada, conferir o tempo, conferir como é que está o movimento na faculdade pelo portal KTV e pela página da FAG. Alô, alô, ouvintes de jornalismo! Antigamente, a rádio era conhecida justamente pelos locutores e sua forma de entonação de voz. Isso no século XXI não é que está ultrapassado, mas hoje, acima de tudo, conversar com o ouvinte é que prende a atenção dele. Então lembre-se, se você souber conversar e informar o seu ouvinte, você vai tê-lo sempre com você. Nesse workshop, alunos viraram ouvintes, atentos aos ensinamentos da Pamela Giacomini. O encontro com a jornalista foi na redação da TV FAG. A oficina começou com um bate-papo bem descontraído com a locutora, que foi convidada pela professora Tátila Pereira para falar com os acadêmicos sobre suas experiências no rádio. Empreendedorismo em sala de aula? Essa é uma das propostas que o Sebrae leva às escolas. Assunto do quadro Conversa sobre Educação. O Educação Empreendedora, ele é uma política pública de desenvolvimento, é assim que nós entendemos que deve ser. E nós atuamos com conteúdos de empreendedorismo, levando para dentro da sala de aula algumas competências, algumas habilidades, a possibilidade do aluno se desenvolver para estar mais preparado para os desafios da vida. Tem também tudo o que aconteceu aqui no campus e as postagens de vocês lá no Instagram. Bora conferir tudo isso? É agora, no Universo FAG, que está no ar. Qual acadêmico não passou pela situação em que precisava muito imprimir um documento, mas não teve tempo para isso antes da aula começar? É uma cena clássica que não vai mais acontecer aqui na FAG. Como assim, você deve estar se perguntando? Olha só a resposta. Pois é, eu estou aqui no bloco 4, onde já está funcionando um dos totens do Print FAG. Aqui do meu lado tem o Leonardo, que trabalha no TI da FAG e vai explicar para a gente como que funciona melhor esse espaço. Só lembrando que aqui o acadêmico pode ter mais agilidade na impressão dos trabalhos. Leonardo, quem que pode usar esse espaço? Como que ele funciona? Esse espaço ele pode ser utilizado por todos os alunos, por professores, por funcionários da FAG. Basta você acessar o site da FAG e no site da FAG você acessar o portal de impressão. Esse portal de impressão ele pode ser feito um cadastro básico, caso a pessoa seja visitante, e no caso de alunos e professores é só você logar com o seu usuário do Sagres para acessar ele. Vamos conferir de perto essa novidade? Vamos lá? Leonardo, o que o acadêmico encontra aqui dentro, então, desse espaço? Bom, aqui ele tem a parte de espera, caso alguém venha imprimir alguma coisa que demore um tempo a mais. A gente tem a parte de impressão, né, ele pode tirar os arquivos, e a gente tem um ambiente com Wi-Fi aqui para facilitar um pouco caso ele venha com algum notebook ou ele esteja com o seu celular. Daí ele consegue enviar esses arquivos com mais rapidez.
E como que funciona? Mostra pra gente, então, o passo a passo, né, de como que a gente consegue utilizar essa impressora. Bom, primeiro ele vai ter que acessar o portal da FAG com o usuário dele, então ele pode acessar diretamente pelo celular. Ele vai logar no portal da FAG com o usuário e senha do Sagres mesmo. A partir do momento que ele logou, aqui em cima vai aparecer esses 3 skins que são o menu. Ele vai clicar no menu e vai em Print FAG. Ele já vai abrir o portal de impressão. Nesse portal de impressão, ele tem que fazer o login dele novamente, tá? A partir disso, ele faz o login novamente e acessa a impressora. Nesse momento, ele já pode estar enviando os arquivos dele. Basta ele acessar a aba aqui no cantinho, que é a aba de impressão web. Ele vai navegando nos recursos e vai pedir qual arquivo que ele quer fazer o upload, que ele quer enviar para a impressora. Então, vai abrir no celular as opções. Ele pode enviar alguma coisa direto da câmera, tá? Ou ele pode pesquisar algum arquivo no celular dele, algum download que ele fez, alguma coisa que alguém possa ter enviado pelo WhatsApp ou algo assim. No meu caso, eu vou pegar esse arquivo em branco aqui. Enviei o arquivo em branco. Ele vai esperar alguns segundos e vai estar disponível na impressora. Então, a gente vai disponibilizar ele ali para fazer essa impressão. Esse é um trabalho que ele pode ser feito aqui mesmo ou é tudo feito de casa? Ele pode fazer na FAG, ele pode acessar algum laboratório, ele pode trazer o notebook dele e fazer, talvez, fazer naquelas mesinhas que tem ali que o pessoal utiliza bastante. Então, a ideia da impressora é ter a praticidade dele poder fazer de qualquer local, né? Mas tem alguma conexão aqui USB para que ele consiga trazer o USB e o pendrive, né, de casa e imprimir aqui? Sim, ele pode fazer essa parte do USB também. Ele traz o USB de casa, ele pode estar conectando o USB diretamente na impressora e mandando imprimir os seus arquivos também, caso ele não queira enviar pelo celular ou acessar o portal de impressão. E quanto que custa esse trabalho? Hoje, qualquer tipo de cópia que ele vai fazer custa 25 centavos. E ele pode estar colocando crédito pelo portal de 10 em 10. Então ele vai colocar R$10 de crédito, R$20, etc. Esses créditos podem ser adicionados via PayPal, cartão de crédito, ou eles podem ser adicionados na tesouraria da FAG. Você só precisa fazer o login na impressora a primeira vez e depois passar o seu usuário do Sagres na tesouraria. Não é difícil utilizar esse equipamento aqui, né? Não, o equipamento é bem simples. Basta ele logar na impressora com o seu usuário e senha do Sagres também, ou ele utilizar o cartão da biblioteca, que é um cartão novo próprio para a impressora, que daí ele pode fazer o reconhecimento pelo sensorzinho dele, por presença. Tá aí a novidade, então. Basta você ter a sua carteirinha, se cadastrar lá no site, que você consegue utilizar. Leonardo, onde que o acadêmico encontra os totens do Print FAG? Hoje ele encontra no bloco 4, onde a gente está, e na FAG Toledo. E o nosso projeto ele passa para o bloco 2, bloco 3 e também no ginásio, que são os próximos locais que vão receber. Então, se você quiser conhecer sobre essa novidade, é só vir aqui no bloco 4. A FAG é destaque mesmo em tecnologia. O Centro Universitário pensa nos mínimos detalhes para garantir conforto e segurança para os acadêmicos. Prova é o ponto de ônibus, a Smart Station, que a gente já mostrou aqui, e é sobre ela que a gente volta a conversar hoje com o Elvis, que é o responsável pela segurança aqui da FAG. Seja bem-vindo, Elvis. Obrigado, eu que agradeço o convite aí de vocês. É isso. E é muito bacana a gente pensar na estrutura, né, que a Smart Station tem, porque ela é completíssima. Inclusive, a gente conversou com o Mark, que é o diretor de criação da agência aqui da FAG, e eu vou mostrar para vocês agora para a gente acompanhar o que essa Smart Station tem de tão diferente, né? Bom, esse ponto foi completamente remodelado, né? A gente nem chama mais ele simplesmente de ponto de ônibus, a gente chama de estação inteligente, né? A Smart Station da FAG, porque além de ele ter sido renovado no design,
todos os materiais que foram usados nele proporcionam uma outra experiência, né? Então o aluno hoje tem um conforto térmico muito maior, esperando o ônibus aqui tanto em dia de chuva quanto em dia de forte calor, e quanto à interatividade e a parte de convivência que ele proporciona, né? A parte de interatividade, ele conta com uma conexão exclusiva Wi-Fi, uma rede que as pessoas, que os visitantes também que estão utilizando esse ponto possam se conectar ao Wi-Fi numa conexão de alta velocidade. A gente tem um sistema de som que está compatível com o novo sistema de som do campus. Então, além de ele ter as músicas dos playlists aí da nossa faculdade, ainda determinados avisos podem ser passados diretamente para ele. Ele tem um monitoramento exclusivo de câmeras, tem câmeras de segurança em vários pontos. Então, a gente está sempre monitorando o que acontece nesse ponto de ônibus, quer dizer que é um ponto muito seguro, principalmente para as pessoas que frequentam aqui na FAG. Tanto o interior como a parte frontal da instituição são muito bem monitoradas por câmeras. A gente tem câmeras aqui que, inclusive, os acadêmicos podem acessar até para dar uma olhada, conferir o tempo, conferir como é que está o movimento na faculdade pelo portal KTV e pela página da FAG com os links, né? Outra novidade que a Smart Station tem são os pontos de recarga de celular. Então são tomadas USB diretas no ponto, que são universais para qualquer tipo de aparelho, enfim, computadores, pode ser carregado diretamente no ponto, né? Então realmente é um equipamento novo que traz muito conforto e atualiza mais uma vez o campus e as pessoas que utilizam esses espaços aqui na FAG. Como que essa ideia foi pensada? Como que vocês chegaram a esse resultado? A gente sempre faz uma revisão dos pontos de convivência do campus a todo momento aqui na FAG, pelo menos uma vez por ano. Você pode ver que várias áreas da instituição foram modificadas, né? Tanto as partes de convivência externa como convivência interna do dia a dia do campus. E ele está dentro desse projeto, né? Também foi feita essa revisão do ponto e transformando ele em Smart Station, que é compatível com o que existe hoje de mais moderno aí na parte de transporte público, no sentido de conforto, né, e espera pelo transporte. É uma infraestrutura realmente surpreendente, né? E se à primeira vista para os acadêmicos o que chama mesmo a atenção é a Wi-Fi ou os carregadores de USB, para vocês o que importa mesmo é a segurança, né? O monitoramento. Por que câmeras de segurança nesse ponto, Elvis? Então, a gente pensa, né, na questão da segurança, lógico, da violência que tem nos arredores, nas instituições, nas outras instituições de ensino, né? As faculdades, e esse monitoramento vem para coroar todo esse trabalho que foi feito ali, esse investimento da FAG, né? E nessa sensação de segurança em que a câmera produz, né? Então a gente se preocupa muito com as pessoas que estão chegando, são diversas idades, diversas pessoas que entram todos os dias. Então assim, essa equipe está por trás disso para justamente estar monitorando. Então eu tenho pessoas ali que não são só câmeras que estão no ponto de ônibus ali gravando, sem ter alguém para manuseá-las, né? Elas estão realmente monitorando para que se algum aluno perdido, alguma situação atípica aconteça, a gente possa estar acionando de repente uma outra situação, uma polícia, de repente alguém que passe mal no ponto de ônibus, né, na estação, a gente pode estar acionando o SAMU, o SIAT, ou mesmo nós temos também enfermeiras aqui, porque é a nossa comunidade, é a nossa gente, né? Sim. Então o monitoramento ele vem para coroar isso tudo, né? Essa sensação de segurança. O que eu achei muito interessante é que além da câmera no próprio ponto, na Smart Station, tem a câmera geral, ou seja, vocês conseguem controlar realmente todo mundo que entra e sai da FAG. Isso é muito importante, porque são muitos alunos, né? Então eu imagino que para vocês terem controle de pessoas estranhas que eventualmente entrem, realmente precisa estar bem atento, né, Elvis? Claro, essa equipe trabalha, né, diuturnamente aí. E como você bem frisou, né, está tudo monitorado, né, tudo gravado, que a gente não consegue ver ao vivo, né? A gente consegue ver depois, a gente depois faz uma reavaliação das situações, né? Então esse ponto de ônibus ele ficou muito interessante, muito legal, né? Uma sensação de segurança maior e a gente tem percebido que deu certo. Né? Foi muito legal. Isso é o mais importante, Sim. né? E vale também a gente frisar que, poxa, tem toda uma infraestrutura preparada para que os alunos estejam seguros, estejam bem amparados. Então, a orientação que fica é que eles realmente usem a Smart Station, né? E que não procurem outros pontos mais distantes, até porque não tem necessidade, né, Elvis? Até de se expor ao perigo, né? Claro, claro.
E o pessoal que sai à noite, né, ou em qualquer horário de dia, a gente sabe que a violência está aí fora. Né? Então, e lá fora é uma situação, lógico, pública, né, mas a gente se preocupa enquanto nosso espaço, enquanto nossa gente, né, a gente pede, né, que o pessoal realmente use ali, que está bem iluminado, né, como o próprio Mark falou, né, ela tem uma iluminação de fundo em cima e a gente procura deixar bem o espaço bem iluminado. E com o novo sistema de transporte também tem os horários de ônibus, também está disponível, né, na página, se o pessoal puder procurar ali. Então, para que eles usem realmente o ponto de ônibus, que é uma segurança, né, a mais, né? E a gente sabe que às vezes tem um intervalo maior entre um ônibus e o outro, talvez a pessoa fique ansiosa, querendo ir para casa mais rápido. No entanto, embora pareça conselho de mãe, vale lembrar que carona com estranho não dá, né? Todo mundo já é bem crescidinho para saber disso, mas é sempre bom a gente lembrar, porque às vezes na pressa a pessoa pensa, poxa, é só uma carona, não vai fazer mal, mas é bom evitar esse tipo de risco, né? Claro, a gente se preocupa com isso também. Então são jovens, né, são adolescentes que estão começando a sua vida, o pai traz aqui para começar uma nova vida, uma nova ideia, né? E assim, e a violência aí fora é complicada. Então carona, realmente, a gente é pai também, né? A carona, ela assim, tem que ser com alguém muito conhecido da família. Às vezes vale a pena perder um pouquinho mais e com segurança, né? A gente sabe que as pessoas, os mal intencionados estão sempre à busca, a gente que trabalha com isso todos os dias, né? Sabe que as pessoas estão sempre buscando alguém, né? Alguém inocente, alguém... E o aluno chega aqui assim, dessa forma. Né? Graças a Deus, aqui dentro, ele pode contar com a gente, né? Com a equipe, dessa forma. E lá fora, no ponto de ônibus ali, para todo esse sistema que foi feito, né? Para ajudar nesse sentido. Então, assim, carona, né? É uma questão muito complicada, né? Tem que ser com pessoas conhecidas, né, com amigos, né? Senão não pegue. Não, às vezes pode parecer uma atração ali, uma situação muito interessante, muito fácil, vou para o mesmo bairro, né, vou para o mesmo lugar, assim, mas torna-se a pior forma possível. O desfecho é o pior possível. Um risco desnecessário, né? Um desnecessário. A gente fala dos perigos do lado de fora, no entanto, acho que vale a gente lembrar também que do lado de dentro tudo é muito monitorado, existem várias câmeras, que é justamente para que vocês possam acompanhar tudo que acontece por aqui, né? Tem ideia de quantas câmeras a gente tem aqui na FAG? Olha, tem bastante, a gente controla, todo dia tem uma novidade, todo dia. Mais perto de 1000. 1000 câmeras de segurança? No geral. Caraca! São câmeras de diversos sistemas, né? Umas um pouco mais sofisticadas, outras um pouco mais simples, mas todas assim, acionadas estrategicamente nos pontos para que possa dar essa sensação de segurança, né? Isso porque, assim como você disse, não é nem só uma questão de perigo, né? Às vezes uma criança que se perde ou um celular perdido. Acontece com frequência de vocês terem que acompanhar as imagens na câmera para identificar alguma situação? Sim, todos os dias. Todos os dias nós temos um celular perdido, nós temos um anel deixado no banheiro, um notebook, uma bolsa, guarda-chuvas. Então nós temos um setor, inclusive, para tudo isso, achados e perdidos, né? Para quem não sabe onde fica, já vamos aproveitar para dar essa informação. Então, ele fica próximo ali ao CDTEC, a fazenda, né? No CCA, que é um setor controlado lá, né? Então, tem um período lá, até às 17h30, que o pessoal, quem perde no dia alguma coisa, que não consiga achar, a gente que faz esse trabalho de rescaldo, de busca à noite, no final de dia, a gente pega o material, tudo é catalogado e entregue nesse setor. Olha só que bacana. Então, para quem está assistindo e não sabia, fica aí a dica. Se perder alguma coisa, eventualmente, pode procurar o Elvis, o pessoal da segurança, que vocês estão preparados para recuperar aí esses objetos. Talvez nas imagens, né? Às vezes não encontra, né? Ou uma situação que alguém leve, ou alguma coisa assim, né? Porque não está livre disso, né? Mas todos os dias nós temos percas, todos os dias. Né? A gente busca, então essa equipe que está monitorando também está buscando imagens para ver onde foi que deixou, na sala, uma jaqueta, né? E aí aproveitando, né, a gente oportuniza assim, a informação para que as mulheres que têm uma dificuldade muito grande, né, no banheiro e tal, a gente pede, né, que não celulares, que, né, tomem um cuidado maior, porque assim, os homens, né, naturalmente têm bolso, o celular está no bolso. Agora, para as mulheres é mais difícil, né, então elas sempre colocam em cima do... É muito complicado, né? Então, e banheiro,
todo mundo entra, né? Às vezes tem pessoas de fora, né? A gente não consegue... E os banheiros não são monitorados, Não. gente. Importante frisar isso também, que não tem câmera no banheiro. Então, se perdeu no banheiro, já vai dando mais trabalho para encontrar, né, Elvis? Absolutamente, Sim. Muito legal. E é legal que a gente percebe, assim, que todo esse cuidado é para que os alunos possam realmente se preocupar com o que realmente importa, né? Claro. Que é o estudo. Que a parte da segurança vocês cuidam. A educação, né? No estacionamento, a pessoa, para que o aluno possa chegar, né, encostar o seu veículo ou ver de ônibus, né, de qualquer outro meio de transporte, e possa ter essa sensação de segurança para a sua sala de aula, não se preocupar com as demais coisas, né? Esse é um trabalho que a gente é muito grato em fazer, né? A gente gosta muito de trabalhar com pessoas, poder estar ajudando. Eu acho que as pessoas, tem pessoas certas, né, que estão nas áreas certas, isso é muito importante. E para mim é uma satisfação muito grande estar assim, auxiliando nesse aspecto, né? É a minha parte, né? Nessa engrenagem toda, né? Então é bacana estar trabalhando com segurança. A gente se preocupa com a violência, como eu te falei, né? Nas universidades. Então a gente tenta minimizar né, o máximo possível, né? O que a gente pode fazer, né? E tem dado muito certo, né? Sim. Cada vez mais, inclusive. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigada por estarem sempre atentos a gente e a nossa segurança. Eu que agradeço, né? A oportunidade, estamos à disposição. E no próximo bloco você confere uma oficina super bacana de radiojornalismo que rolou aqui na FAG. É já já. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgax. Acesse ead.fag.edu.br. Primeira mensalidade apenas R$ 49,00. EAD, Centro Universitário Assis Gurgax. Graduação superior para realizadores. Olá, eu sou Camila Simini e estou aqui no JC2 de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da noite, trazendo as atualizações de tudo o que aconteceu no decorrer do dia de maneira dinâmica. Educação, saúde, política, cultura, cidadania. Tudo para o nosso telespectador encerrar o dia muito bem informado com os principais acontecimentos da nossa cidade, região e do nosso país. E não estamos somente aqui na TV. O nosso jornal pode ser acompanhado também pelo Facebook e pelo nosso portal ktv.com. Alô, ouvintes do Universo FAG, preparados para conhecer outro universo, o do rádio? Foi por lá que os alunos do 5º período de jornalismo passearam durante uma oficina super bacana com a Pamela Giacomini. O encontro com a jornalista foi na redação da TV FAG. A oficina começou com um bate-papo bem descontraído com a locutora, que foi convidada pela professora Tátila Pereira para falar com os acadêmicos sobre suas experiências no rádio. Quando você começa a se deixar ouvir o que a sua fonte tem para te dizer, você percebe que, à medida que ela vai falando, muitas outras perguntas que talvez são mais interessantes que as que você fez vão aparecer. Bem-humorada, Pamela ensinou aos alunos alguns exercícios para treinar e melhorar o desempenho da voz. Não vai babar, gente.
Tá vendo? Ótimo. Tem vários. Ninguém vai entender mesmo. Vai, pode ler. E depois da conversa com Pamela Giacomini, os acadêmicos foram até o estúdio da Rádio FAG para realizar uma atividade prática, onde tiveram a sensação de estar ao vivo. A jornalista deu mais dicas sobre locução e postura de voz. Porque se você fizer bancada, a TV vai te pedir isso também, se você for apresentar um jornal, ou se você for apresentar qualquer programa de entrevista que você tenha uma bancada. Vai te pedir postura e te ajuda na respiração. O objetivo da professora Tátila foi proporcionar uma base para os acadêmicos, que nesse semestre vão produzir um programa chamado Clube do Quinto. Um programa de mesa redonda, também de debates, e eu senti essa lacuna nos alunos em relação à locução, à postura dentro de um estúdio, uma entrevista ao vivo, e apesar de a gente ter tido a experiência de programas ao vivo na KTV no ano passado, lá numa parceria com Nova Pauta, eu senti que existia então essa necessidade de, logo no início da disciplina, eu trabalhar, trazer essa oficina. Pamela gostou da experiência de falar com os futuros profissionais e deu ainda mais dicas para aqueles que pretendem seguir a carreira no rádio. Acima de tudo, lembre-se que você precisa conversar com o seu ouvinte, né? A gente até comentou aqui na nossa oficina de hoje que antigamente a rádio era conhecida justamente pelos locutores e sua forma de entonação de voz. Isso no século XXI não é que está ultrapassado, mas hoje, acima de tudo, conversar com o ouvinte é que prende a atenção dele. Então lembre-se, se você souber conversar e informar o seu ouvinte, você vai tê-lo sempre com você. Débora já trabalha com rádio e quer aproveitar todas as dicas no dia a dia. Acredito que conhecimento nunca é demais e você ter esse contato com um profissional de fora é muito importante para a gente adquirir mais experiência, talvez uma rotina diferente. Por exemplo, eu trabalho numa rádio de uma cidade menor, então a rotina é diferente de uma pessoa que trabalha numa rádio que tem uma correria do dia a dia, um setor de jornalismo, e foi muito bacana essa oficina porque eu pude aprender muito, peguei várias dicas também junto com ela, foi muito legal. Os acadêmicos também aprovaram o encontro com a Pamela. Ela dá bastante dica para a gente não incorrer em alguns erros que normalmente quem está começando, né, cometeria. E alguns exercícios também que ela passou, eu acho que é bem importante, que acaba animando a gente e dando mais empolgação para a gente continuar nesse ramo assim, de rádio, caso a gente queira, né? Acho legal. Então, acho extremamente importante esse tipo de workshop, por assim dizer, né, para entender e até aprimorar aquilo que você está fazendo. Olha, foi muito bom porque eu vi que eu evoluí desde o começo do curso de jornalismo aqui na FAG, né? A Pan destacou algumas questões que eu vejo que eu tenho que trabalhar realmente, que é a questão de destacar as palavras certas, os números, alguma coisa assim, mas de certo modo tá ali com ela, com a experiência de anos, que ela trabalha na área desde 2001 e agora está passando para a gente esse conhecimento, só tem a agregar. E é muito importante para mim que quero seguir essa área e gostei das aulas dela, da dica dela e pretendo seguir a dica dela, os conselhos dela bem dentro do possível. A PAN é ótima, né? E esse contato entre acadêmicos e profissionais é uma oportunidade e tanto para aprender. E para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a professora Tátila Pereira. Seja bem-vinda, Tátila. Obrigada, Amada. Para a gente falar então sobre essa importância do contato dos alunos com os profissionais. É realmente fundamental que eles tenham esse contato ainda durante a graduação? Com certeza. Durante a minha graduação, eu sempre gostava dessas visitas que a gente fazia, tanto visitas técnicas nos veículos de comunicação, quanto a gente recebia essas pessoas aqui na instituição, né? Então, por isso, durante as disciplinas, eu tenho trabalhado isso. No semestre passado, eu fiz isso em outras disciplinas e agora, nesse semestre, então, fiz o convite para a Pamela para que ela viesse, então, para ajudar os alunos a aprenderem mais. Até porque o que a gente vê na teoria e na prática, depois do mercado de trabalho, é muito diferente, né? Com certeza. E ela traçou bem isso para os alunos mesmo, né? Ela mostrou como foi o início dela, mostrou todos os perrengues lá do início e mostrou como ela foi aprendendo no decorrer do tempo.
e falando principalmente da questão do improviso, né, que é super necessário no rádio e que te ajuda também na TV, te ajuda em todos os trabalhos, na verdade, no jornalista. Você precisa ser rápido no raciocínio, né? E o rádio te traz muito isso. E você acha que ela ter falado isso despertou talvez uns alunos que não tinham intenção de fazer rádio uma vontadezinha, assim, de, poxa, quem sabe? Não, percebi sim, porque ele sempre tem aquela ideia, apesar de a gente destacar na sala de aula que aquela questão do vozeirão não é mais necessário, né? Que hoje em dia é muito mais a interpretação bem feita de um texto, é falar com o público, mas mesmo assim muita gente tem restrição, né? Pensar, não, o rádio não é para mim, eu não falo bem, enfim, e ela demonstrou que tudo pode ser trabalhado. A locução, ela é algo que é construído, ela falou a forma que ela narrava no início e como ela narra hoje em dia, né? Essa questão de oscilação de vozes, mais na questão artística também, ela demonstrou como isso é possível. Então, abriu, acho que um leque de possibilidades para que os alunos pudessem dar esse olhar mais carinhoso, digamos assim, para o rádio, né? E mesmo sendo alunos de comunicação, você notou, assim, que eles se surpreenderam justamente com essa parte mais artística? Eu acho que é um pouco mais diferente do que a gente ouve no dia a dia no radiojornalismo, né? Sim, foi legal, porque é algo que dentro da ementa, a gente não tem muito como trabalhar isso, né? Eles têm um programa artístico mais na reta final do curso, mas esse não é o foco, a gente precisa trabalhar mais a questão jornalística mesmo. Mas eu vi o encanto deles porque a locução do artístico, né, é muito mais acelerada, então a Pamela fez passou várias formas, né, de fazer isso, então eu via eles encantados, assim, ela terminava, eles chegavam até a aplaudir em alguns momentos, que era bem legal. Uhum. E surgiram muitas dúvidas ali nessa conversa? Surgiram. E aí até esse último momento que a gente fez no estúdio foi muito legal. Porque antes ela estava apenas falando, né, como que era, fez o teste ali da caneta, enfim. Só que aí no final todo mundo leu uma nota, né, lá no estúdio. Então isso foi legal porque ela foi consertando algumas coisas, alguns erros que estavam sendo cometidos. Então isso é mais legal, porque não adianta, a gente aprende fazendo. Sim. Então é diferente do que ela falar ali e eles fazendo e ela consertando. Isso foi bem legal. E deve ter sido super interessante para eles, porque essa turma já fez um programa de rádio no ano passado e você nota assim que mesmo com essa experiência do ano passado, eles ainda tinham várias dúvidas em relação à prática, porque a gente sabe que muitos deles também estagiam em TV, em outros meios de comunicação, no entanto, é muito diferente o perfil de texto, de narração, enfim, da prática mesmo do dia a dia, de um meio para o outro, né? Com certeza. Essa foi a turma que iniciou o projeto do Nova Pauta, que é a parceria entre a KTV e o curso de jornalismo. Então, eles tiveram essa experiência de os grupos irem se intercalando para fazer a apresentação do programa ao vivo numa rádio aberta. Tinha esse desafio, só que mesmo assim, eu sentia que eles tinham dificuldades, né? Por mais que a gente fizesse os apontamentos ali no fim do programa, eles queriam algo mais. Aí, por isso, no início desse semestre, uma continuidade do trabalho, que aquela era a disciplina Laboratório em Radiojornalismo 1 e essa Laboratório em Radiojornalismo 2. Então, agora é uma continuidade que eles vão ter que fazer também um programa de 1 hora de duração, ao vivo também, com entrevistados, vão ser debates e mesas redondas, mas eles ainda tinham essa dificuldade, sabe? De falar, por exemplo, poxa, se eu erro alguma palavra, como que eu conserto? De que forma que eu retorno para não parecer, né, não ficar tão feio no ar? De que forma que eu inicio um programa de uma forma legal? Eles tinham essas dúvidas. Então, eu acredito que a oficina trouxe esse ganho por conta disso. E eu vi, a gente mostrou aqui no Universo FAG no ano passado o Nova Pauta, a gente acompanhou. Eu achei muito legal esse interesse deles mesmo em aprender com quem eles estão convivendo. Eles tiveram a oportunidade de trabalhar com o David, eu via ali no dia a dia eles perguntando. E isso é muito rico, né? Essas dúvidas que parecem pequenas. Poxa, se eu errar, eu corrijo? Não corrijo? Chama mais atenção para o erro? A gente pensando assim, parece uma coisa simples, né? Mas na hora ali que eles estão começando, não é nem no mercado de trabalho ainda, mas começando com uma experiência mais próxima da realidade, isso faz diferença, né? Ajuda a driblar a insegurança, que é tão natural no começo. Sim, e a gente tem aquele cenário ainda da admiração, né? Sim. São profissionais que eles admiram. Até uma das acadêmicas falou para a Pamela, eu comecei jornalismo por conta, né, da sua carreira, de te ouvir, ela começou jornalismo por conta disso. Então é legal, essa questão de admiração ajuda esse aluno a mirar em alguma coisa, né, a
a se espelhar nesse profissional, né? E certamente para a Pamela também foi uma super oportunidade de relembrar toda a carreira e de poder compartilhar. Eu acho que o que é mais legal quando a gente já tem algum tempo de carreira é isso, né? Você poder compartilhar as dicas, os acertos, mas principalmente os erros, falando assim, olha, se dá para pular essa parte, a gente recomenda. Sim, é bem isso. Ela foi falando, ó, gente, eu errei aqui, eu errei ali. As dificuldades também, porque, poxa, justamente por você lidar com o improviso, você tem muitos obstáculos ali pela frente, né? Que você precisa driblar para conseguir que no final dê certo. Então, ela foi mostrando isso. Então, pelo menos assim, a gente aprende com o erro dos outros. Sim. Então, isso foi bastante positivo também. E esse novo programa que eles vão produzir, a gente vai ter acesso a ele? Quem está em casa vai poder ouvir? Como é que vai funcionar? Com certeza. Ele vai ao ar na web rádio da FAG e também a gente vai fazer transmissões ao vivo pelo Facebook, pela página do Papo de Jornalista, que é a página do curso de jornalismo aqui da FAG. Vai ser o Clube do Quinto. Gostei, já estou curiosa para ouvir. E se quem estiver assistindo tiver curiosidade, quiser saber mais sobre o curso, quiser talvez acompanhar a gravação de um programa desses, pode vir? Precisa agendar? Precisa ligar antes? Como é que funciona? Não, pode vir sim, com certeza. O estúdio da Rádio FAG, ele fica ali anexo, né, à TV FAG, no bloco 2 da FAG, e é até legal para quem pensa em fazer jornalismo, vir num dia como esse é muito interessante, porque daí percebe realmente que a gente está praticando a futura profissão. E aprendendo, literalmente, na prática. Com certeza. E quem sabe aí os próximos workshops no futuro seja com os alunos que participaram desse, né? Sim, com certeza. Tá ótimo, obrigada, Tátila, parabéns pelo trabalho, a gente fica sempre aqui encantado e surpreso com tantas iniciativas tão legais e inspiradoras. Muito obrigada, Amabile, parabéns aqui pelo programa, tá muito legal. Ah, obrigada. E daqui a pouco você confere o que rolou no campus durante a semana, que foi mais curta, né? E também o quadro Conversa sobre Educação. Não saia daí. Educação à distância não é novidade. Estudar no seu tempo e em qualquer lugar é real. O que vai transformar e te fazer crescer é a qualidade. Descubra a nova graduação EAD FAG. Surpreenda-se com a plataforma e metodologia do Centro Universitário Assis Gurgax. Acesse ead.fag.edu.br. Primeira mensalidade apenas R$ 49,00. EAD, Centro Universitário Assis Gurgax. Graduação superior para realizadores. Tantas maneiras de se desejar um bom dia, sorrindo assim, tá bom pra você? Anota aí. Família em paz. Exames médicos, ok. Amigos fiéis. Um trabalho apaixonante. Uma porção de viagens. Um amor verdadeiro. Contas em dia e uma pitada de diversão. Tá com gostinho de vida boa. O Viva Bem é movido por ação. Ter atitude na vida pega bem. Empreendedorismo em sala de aula, do ensino fundamental ao superior? É isso que o Sebrae, em parceria com as instituições de ensino, tem levado aos estudantes. Um novo olhar para o mercado
e para eles mesmos. Papo por quadro Conversa sobre Educação. Olá, esse é o programa Conversa sobre Educação. No programa de hoje nós vamos conversar com ela, que é consultora do Sebrae, responsável regionalmente pela área da educação do Sebrae. Nara Pique, obrigado pela presença. Obrigada a você, Afonso. Nara, o Sebrae, ao longo da história dele, né, ele era visto pela comunidade como um setor, um segmento, né, da sociedade que trabalha basicamente com os empresários, com uma orientação empresarial de microempresas e de grandes projetos. E hoje a gente consegue ver a associação que o Sebrae tem com as escolas, com o sistema educacional do nosso país, né? Isso está cada vez mais forte, né? O Sebrae passou a fazer parte do sistema educacional. Como é que é estar à frente dessa integração entre escola e o Sebrae? É um projeto muito bacana, porque é uma forma de estar presente e de contribuir no desenvolvimento sustentável, né, do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. O Educação Empreendedora, ele é uma política pública de desenvolvimento, é assim que nós entendemos que deve ser, e nós atuamos com conteúdos de empreendedorismo, levando para dentro da sala de aula algumas competências, algumas habilidades, a possibilidade do aluno se desenvolver para estar mais preparado para os desafios da vida. O empreendedorismo também virou uma palavra mais comum, né? De mais fácil entendimento, que no passado poucos, né, tinham essa palavra nos bancos escolares, né? Hoje o aluno, não só do ensino superior, né, Nara, ele tem essa necessidade em função da mudança do contexto, da forma de trabalhar, na forma de oferecer uma prestação de serviço, né? E talvez o Sebrae seja o segmento que mais entendeu isso, né, dando esse suporte. Os alunos têm dado uma resposta positiva a essas iniciativas? Bastante positivo. Para você ter uma ideia, nós já atendemos entre 2014 até 2018 mais de 60 mil alunos. A maioria desses alunos são de escolas municipais do ensino fundamental, mas nós também temos um trabalho com as escolas do ensino fundamental 2 e médio, através de uma parceria com o Estado, e também com as universidades no ensino superior. Eu vejo que a educação ela vem para suprir uma necessidade do estudante de se desenvolver não somente com o conhecimento, mas também com o seu protagonismo, para que ele seja colocado em prática e ele possa realizar o seu propósito de vida. Parece-me que muitos empreendedores, né, acabam não fazendo sucesso justamente por não terem essa orientação, por não saberem quais são os caminhos que ele deve trilhar, né, Nara? E essa coisa de trazer o assunto, de dar possibilidade, ainda quando crianças, né, quando ainda estão nas fases iniciais da escola, isso tem promovido resultados interessantes, né? A gente vê pelos projetos que o próprio Sebrae hoje recebe e desenvolve, pelos programas que o Sebrae tem de incentivo a projetos, muitas coisas bonitas e novas e inovadoras foram criadas a partir daí, né? Sim, o programa Educação Empreendedora ele tem o grande objetivo de proporcionar tanto para o professor quanto para o estudante o seu autodesenvolvimento. Então nós não ensinamos a criança a ser um empresário, é muito diferente disso, vai muito além. Nós ensinamos a criança, o professor, a olhar para dentro de si, a identificar quais são as suas habilidades, quais são os conhecimentos que ele pode estar buscando, como é que ele pode colocar isso a serviço de um propósito de vida e também no plano de carreira. Então, as crianças nas atividades de oficina em sala de aula, elas são estimuladas a colocar em prática a sua criatividade, elas interagem, é um trabalho de realmente mão na massa, onde elas constroem pequenos projetos, como se fosse o seu sonho. E entendem que para qualquer projeto de vida existe um passo a passo, existe um caminho onde o conhecimento é importante, as habilidades, o grupo, ou seja, eu sozinho, a atitude. Sozinho eu não sou ninguém, mas eu posso sempre contar com alguém. Então se trabalha muito a cultura da cooperação, a cultura da inovação e a inovação no sentido de fazer diferente. Não existe o melhor ou o pior, existe o diferente. Então a gente trabalha muito também essa questão da socialização das crianças, né? A Nara é um braço do Sebrae, claro, em todas as instituições educacionais do estado, da região, mas especificamente da FAG, do Colégio FAG, porque aqui foi desenvolvido um projeto, que é o projeto Garage, do qual surtiu resultados, alunos receberam prêmios, inclusive nacionais, agora na última feira, que é o Show Rural, com trabalhos que foram desenvolvidos nesse programa, né? E parece-me que o programa continua, é isso, Nara? Exatamente. Então, os acadêmicos da FAG,
e também tivemos alguns pilotos com outras instituições, né? Deram muito certo no estado todo, e nesse ano, então, a FAG permanece com uma nova turma, onde os acadêmicos terão a oportunidade, aqueles que têm já uma ideia de negócio ou aqueles que gostariam de pensar sobre o assunto, terão todo o suporte necessário para construir e verificar se essa ideia é ou não viável enquanto uma oportunidade de negócio. Ao invés de investir diretamente, né, muitas vezes um recurso que ele não tem, então ele vai primeiro validar essa ideia, no mercado inclusive, testar essa ideia para então tomar uma decisão com muito menor risco. Outra coisa que tem motivado muito, né, nas universidades principalmente, é o trabalho que vocês fazem na área de qualificação dos mentores, né? O professor hoje tem uma possibilidade didático-pedagógica que é comum na sala de aula com seus alunos, né? E agora, com essa parceria, né, com esse olhar empreendedor, né, das ações do professor, tem motivado muitos professores com esse novo nome, né, que é o mentor. O que muda? Quais são as atitudes, as ações que um professor acaba adquirindo a partir dessa capacitação para, além de professores, serem mentores? Sim, o mentor ele é uma espécie de modelo, né, para o aluno. Então, o aluno ele vai modelar o professor não só na questão do conhecimento técnico específico da matéria ou de algum assunto, mas ele vai modelar no comportamento, que é fundamental. O que nós observamos? Em todas as pesquisas, isso não só do SEBRAE, de várias outras instituições, inclusive as universidades americanas trazem muito esse conceito, de ter a modelagem, ou seja, eu não preciso ir pelo caminho das pedras, alguém já passou por ali, então eu posso construir com alguém que já... A partir da experiência. A partir da experiência. Com isso se ganha tempo, né, a velocidade e mais segurança, menor risco. Erra menos nesse caminho, Sim. né? E o professor, ele tem então à sua disposição, quando ele consegue desenvolver esse trabalho com o aluno, também um olhar sobre si, de quais são as competências, habilidades que muitas vezes ele próprio não enxerga, né? Então o aluno reconhecendo isso nele, eu falo que é uma troca muito bacana, onde os dois vão aprender muito no processo e vão se desenvolver. Com certeza. E isso não é uma coisa específica do programa, é o novo olhar da educação no mundo. Exato. Se você entender o que os países, né, que hoje têm os melhores índices educacionais do nosso planeta, eles trabalham dentro dessa filosofia, da filosofia do fazer, do experimentar, do seguir as trilhas, né, de que já deram certo. E o SEBRAE tem muito isso, né, nas suas práticas, né? Então hoje o empreendedorismo passou a ser um conteúdo básico, né, das matrizes curriculares. E o SEBRAE tem algum projeto de entrar no sistema educacional com mais força, Nara? Hoje o SEBRAE é um parceiro, né? Sim. Mas eu já diria que o SEBRAE hoje é uma grande escola, né? Sim. Nós, enquanto instituição, temos atuado por meio de parcerias público e privadas. Então, nós fazemos a capacitação do professor, fornecemos um material didático para o aluno e para o professor, fornecemos a metodologia e acompanhamos a implantação. Porque nós entendemos que o professor é a melhor pessoa para poder replicar esse conhecimento, para poder transferir da forma adequada, tanto em termos pedagógicos, quanto também em relação à própria estrutura da instituição a qual ele pertence, né? A instituição pública ela é um pouco diferente da instituição privada e cada turma, cada aluno é diferenciado. Então, o professor é a melhor pessoa para poder pegar esse conteúdo, essa metodologia e poder aplicar em sala de aula da melhor forma, para que o aluno realmente se desenvolva. Que ele tenha o contexto para isso, né? Exatamente. Nara, uma última coisa sobre as tecnologias, né? Que o mundo hoje está completamente tecnológico e a área da educação precisa disso. As universidades estão mais preparadas para isso, né? Hoje possuem um equipamento adequado para fazer da melhor forma. As escolas no nosso país hoje, elas estão preparadas para um projeto inovador ou talvez ainda a gente precisa andar muito na questão de recursos e de estrutura para poder um projeto tão maravilhoso como o SEBRAE acontecer de verdade na escola? Não, o GEP e o Despertar, que são os nossos cursos, né, da educação empreendedora do ensino fundamental e médio, eles não requerem, até a disciplina no ensino superior, eles não requerem nenhuma tecnologia. Nós falamos que a principal tecnologia são as pessoas que vão estar dentro de sala de aula. E a proposta é que eles possam utilizar muito, no ensino fundamental, por exemplo, material reciclado. Então, é o que você tem, é trabalhar com o que você tem. Porque o maior exercício não é o fazer coisas, mas o desenvolver-se enquanto pessoa.
Então esse é o nosso exercício, é isso que a gente propõe nas atividades. E aí no ensino superior a gente percebe sim uma inclusão maior da tecnologia, também em algumas escolas do ensino fundamental e ensino médio tem-se um olhar mais voltado para essa tecnologia e é necessário, mas a tecnologia ela não substitui a interação e o comportamento humano. Isso é o essencial. Muito bem. Nós conversamos aqui com a professora Nara Pick, que é uma personalidade do Sebrae, que hoje tem uma ação importante nas nossas escolas. Nara, obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Afonso. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui e a gente se vê. Muito legal isso de valorizar o humano acima de tudo, né? Agora, bora conferir o que foi notícia nessa semana aqui no campus? O curso de Direito da FAG Toledo recebeu uma moção de aplausos durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores da cidade. A moção foi motivada pelo fato do curso ter recebido o selo OAB Recomenda, concedido aos melhores cursos de direito do país. O prêmio foi recebido pela coordenadora do curso, Camila Risse, no último dia 30 de janeiro, na sede da OAB em Brasília. Receber o selo OAB Recomenda é algo que, para nós, soa como missão cumprida, sabe? Então, nós ficamos muito contentes. E quando ficamos sabendo, quando eu recebi o ofício da Câmara de Vereadores dizendo que a gente ainda ia receber uma moção de aplausos em função disso, aí a nossa alegria ficou duplicada, o nosso orgulho ficou duplicado, porque o curso de Direito existe justamente para empoderar as pessoas em relação a esses conhecimentos de direito, para que elas possam exercer a sua cidadania de uma maneira consciente. E é óbvio que essa atuação acontece na comunidade em que o curso está inserido. Para nós é muito gratificante e é o reconhecimento do trabalho que a FAG vem fazendo com o curso de Direito, junto ao núcleo jurídico, que tem o trabalho feito com a questão dos medicamentos, a questão dos migrantes. Então, esse trabalho todo, ele repercute na sociedade e o reconhecimento está aí. O curso de Direito da FAG Toledo foi o único da cidade a receber a premiação, que também foi concedida ao curso de Direito do Centro Universitário FAG de Cascavel. Os acadêmicos do primeiro período de arquitetura tiveram uma atividade diferente dentro da sala de aula. Eles receberam ex-alunos da FAG em uma oficina dinâmica sobre a utilização de pranchas e tiveram que botar a mão na massa. Maria é egressa do Centro FAG e explica o que são as pranchas e qual a finalidade delas para os acadêmicos e também para os arquitetos que já estão no mercado de trabalho. Na arquitetura, a gente tem prancha como toda a folha que a gente apresenta a nossa ideia e o nosso projeto, né? Na arquitetura a gente não chama de cartaz, nem de banner, nem de cartolina, a gente chama de prancha, a folha que leva o projeto, né? Então a gente vem ensinar para eles hoje como diagramar, como organizar as nossas ideias dentro dessa prancha. Mas será que os calouros gostaram da atividade? Para a Nathalie, ter essa dinâmica é fundamental para quem ainda tem algumas dúvidas com relação aos materiais utilizados na profissão. Achei muito importante para a gente ter esse primeiro contato, porque é uma coisa que a gente vai usar para o resto da nossa vida. Então, a grande maioria das pessoas dessa sala ainda não tem uma noção de como fazer essas pranchas, de como organizar um slide, as letras. Então, essa palestra foi fundamental para a gente poder começar a nossa carreira e muito bem nos próximos semestres. A professora Cirlei falou sobre a importância dessa aula já no primeiro contato dos calouros com a disciplina. Ao apresentarem para os clientes os trabalhos deles profissionais, eles terão que ter um layout visual agradável, esteticamente coerente. Então, na disciplina aqui de estética, História das Artes, eu acho que é bem coerente trabalhar isso desde o primeiro ano para eles já estimular isso. Os acadêmicos do curso de Medicina Veterinária participaram no auditório do Bloco 4 da palestra sobre a importância da vacinação em pequenos animais. O objetivo do encontro foi promover uma discussão sobre as principais ações referentes aos cuidados com os bichinhos. A médica veterinária Paola Andriele Cardoso explicou quais são os diferentes tipos de vacina. Em vacinas essenciais, opcionais e não recomendadas. As vacinas essenciais são vacinas que devem ser aplicadas nos animais independente do local onde esse animal estiver.
tá? Independente se for aqui, se for na China, ele tem que ter ela assim, ok? O evento foi organizado pela coordenação do curso e funcionou também como uma forma de recepcionar os calouros. Devidamente informados, é hora de stalkear o Instagram. Enquanto muita gente defende que o ano só começa depois do carnaval, o Rafael fez textão, cheio de orgulho das conquistas que surgiram a partir de um projeto justamente para o Sebrae. A equipe dele ganhou o Startup Garage e com isso vieram várias menções honrosas. Aí o Rafael achou legal mencionar tudo isso que aconteceu enquanto as pessoas estavam esperando o ano começar. Parabéns para o Rafael pelas conquistas e pela visão de mundo. Quem também está firme e forte na produção de conteúdo é o pessoal de jornalismo, que está trabalhando na produção da série Os Meninos do Jornalismo para o Confag. Quem está supervisionando aqui o projeto são os professores, as professoras Maíra, Tátila e Juliane. Parabéns para o pessoal de jornalismo, estamos de olho esperando aí o resultado dessa produção. O grupo de oração universitário reforçou o convite para o encontro que acontece na quarta-feira no Bloco 2. E dessa vez quem fez o convite foi quem? Olha só, o mascote, o Luquinha. Fica aí o convite para vocês. E a professora Laís Weber compartilhou a foto de uma homenagem que ela recebeu da turma de Medicina Veterinária. A comemoração aconteceu na reta final da gravidez e ela ficou super feliz por poder participar desse momento tão importante para a turma. Parabéns aos acadêmicos e à professora, que logo vai receber a Malu, que chega por aí. Parabéns para a professora. E como aqui na FAG Santo de Casa faz milagre, bora elogiar o diretor do Universo FAG? O professor Sonda, em parceria com o curso de Psicologia, está ensinando sobre TV para os acadêmicos, que irão se sair super bem nas próximas entrevistas, tenho certeza. Orgulho, né? Lembrando que para aparecer aqui no Universo FAG é só marcar @CentroFag lá no Instagram. A gente espera vocês. Um beijo e até semana que vem.